O programa Acerto de Contas da Rádio Gaúcha volta hoje a conversar com a gerente de negócios da XN Energy no Brasil, Ediziane Correia. Tudo bem, Edi? Boa tarde, Jane. Tudo bem? Tudo bem. Muito frio. Tudo Sim, bem. tá muito frio aqui no nosso estado, né? Ainda mais para quem é do Nordeste, né? Com certeza. Mas vamos lá, nós nos conhecemos no Japão, naquela ocasião conversamos bastante sobre, né, toda a tramitação para a liberação da geração de energia eólica offshore aqui no Brasil, a energia com os aerogeradores instalados em água. Agora nós tivemos algumas atualizações desde aquele momento, a aprovação no Congresso, mas isso não quer dizer que o processo tenha andado como deveria. Em que pé nós estamos? O que está demorando? Por que a gente não tem ainda os nossos equipamentos em água gerando energia? Boa pergunta. Bem, existe um passo a passo que precisa ser seguido pelo governo, né? Então, o primeiro passo, não podemos deixar de dizer que foi muito importante, que foi a lei, a aprovação da lei. Só que a lei precisa ser regulamentada. Então, essa regulamentação é que está demorando. A lei saiu no dia 10 de janeiro, nós estamos em 25 de junho e nada mais aconteceu. Então, os investidores eles estão no aguardo de um calendário de leilão. O que significa isso? Esse seria o Significa o próximo governo. passo, Edi. Exatamente. Então, o calendário de leilão e, em seguida, as regras que vão reger esse leilão. Quanto será cobrado pela área? Quanto será a concessão? Vai ter bônus? Quanto será o bônus? Vai ser todo de uma vez? Porque tudo isso vai fazer com que a gente faça as alianças certas. Quais são as regras desse leilão? O que vai ser exigido para que eu tenha a área, a concessão da área? Então, nada disso ainda foi esclarecido. A gente sabe que a lei, ela seguiu a regulamentação de janeiro de 22 em termos das DIPs, né? Declaração de Interferências Prévias. Porém, o Ministério de Minas e Energia continua a dizer que não existe ainda formatado o que é que cada uma dessas instituições precisa verificar nessa declaração. 6 meses. São 6 meses. E sabendo-se que a lei seguiu uma regulamentação que é de 22, ou seja, de 22 para 25 são 3 anos. Então, essas instituições ficaram paradas esperando a lei chegar e continuam ainda sem ter essa definição do que é que vai competir para cada uma delas. Quem é que tem que fazer isso? Governo federal, agência reguladora? Bem, em março deste ano, eu participei de um evento lá em Brasília, onde foi dito que um grupo técnico interministerial, envolvendo todas essas instituições e mais algumas, num total de 22 instituições, não mais 9, já estaria sendo formado e entrando em reuniões periódicas. Foi dito nos últimos 2 eventos que eu participei que essas reuniões estariam sendo semanais. Mas, enquanto desenvolvedora, nada nos foi passado, nada foi publicizado em relação a esses trabalhos. Tá, mas então seria governo federal e agência reguladora, os dois? Os Exatamente, dois. porque são várias instituições, né? Teria algo que aqui o governo do estado poderia fazer? Enfim, nossa bancada no Congresso é complicado, né? Mas nossa bancada no Congresso poderia fazer alguma coisa, tendo em vista que a energia eólica offshore poderia trazer muito, muito investimento aqui para o Rio Grande do Sul e uma vocação econômica nova para o estado. Poderia se fazer alguma coisa? Sim. A gente está conversando, né, para que haja uma frente parlamentar em defesa do offshore. Porque não é somente o Rio Grande do Sul, mas outros estados poderiam ser beneficiados com essa nova matriz industrial descarbonizada que pode atrair não somente os investimentos para o offshore, mas também toda uma indústria alinhada com os conceitos de descarbonização que hoje o mundo preconiza.
Então, isso é muito importante que haja essa conversa de bastidor, governo, bancada, estados, para que isso venha a realmente acontecer. A gente hoje está vendo cada dia mais os investidores se desinteressando do Brasil. Não adianta a gente ter o melhor projeto, o melhor vento, a melhor área, o CAPEX mais baixo para os projetos offshore, se a gente não tem regulação. Sim. E só para lembrar, né, a Shizen japonesa, qual é Uhum. quantos mesmos são os projetos que a empresa tem previstos aqui em possível análise para o Rio Grande do Sul e qual é o montante financeiro que eles movimentariam? Bem, os projetos de eólica offshore, eles têm como base um montante por gigawatt de 2,4 a 4,8. Como os projetos no Brasil, eles são considerados com CAPEX mais baixo, a gente está tomando como premissa para cada gigawatt um investimento de 3 bi de dólar, tá? Então, eu tenho 4 projetos em estudo no Rio Grande do Sul. Se um desse for vir a ser construído, a gente está falando de 3 vezes 3, 9 bi de dólar. Sim. E essa discussão sobre os jabutis, né, da lei das eólicas offshore, essa discussão da forma como está posta, derrubada de veto, isso aí está atrapalhando a regulamentação? Eu acho que está havendo uma mistura de assuntos, né? Esses assuntos eles foram inseridos numa lei que estava limpa, que E por era isso, inclusive, que são focada na chamados de eólica, jabutis, né? e estava focado na eólica offshore. E aí hoje esse assunto está sendo tratado como se fosse culpa do setor de eólica offshore. Não, eu acho que eles usaram porque, na verdade, o setor de eólica offshore continua parado, continua sem ter avanço nenhum, e os jabutis já estão aí livres. Então, é como se a lei tivesse sido usada somente para passar o jabuti, e como se a regulamentação do setor parada do jeito que está, a gente continua sem nenhuma perspectiva e o jabuti estão passando. Então, Sim. assim, usaram a lei da eólica offshore só para passar o jabuti? Parece que foi isso, Sim, né? porque a essência dela está travada. Exatamente. É. Enquanto não houver a regulamentação, o setor não anda. E os jabutis, como setores já pré-estabelecidos e consolidados no mercado energético brasileiro, eles estão aí Sim. Ediziane e não está. tem nada a ver com a offshore. Sim, nada a ver. Inclusive, isso trata inclusive de térmica a carvão, né? Mas, Ediziane, estás assumindo um cargo no Sindicato da Indústria de Energia Renovável aqui do Estado, é isso? Exato. Eu fui convidada para assumir a vice-presidência de eólica offshore, o comitê que vai ser instalado no Sim de Energia Rio Grande do Sul, com foco justamente em tentar um apoio, um suporte junto ao governo e dar mais respaldo aos pleitos do Sim de Energia junto às devidas autoridades e instituições competentes que a gente tem demandado enquanto desenvolvedor desses projetos aqui no Brasil. Tá ótimo. Obrigada pela entrevista, gerente de negócio da XN Energy no Brasil, Ediziane Correia. Até uma próxima e, por favor, nos mantenha informados sobre o andamento. Com certeza. Obrigado pela oportunidade e estamos continuando na batalha por um Brasil descarbonizado e por eólicas no mar.